Olha só, esse primeiro exercício é de autopercepção em relação aos seus direitos de ter mudanças de humor, de saúde, de opinião. Você tem o hábito de observar as suas próprias flutuações? Essa era uma tarefa que eu passava para os alunos. E na pós-graduação também, observe o quanto que você muda de humor e por quê. Mulheres, por exemplo, ao longo do mês é uma beleza, né? Tá em tensão pré-menstrual, é um jeito. Tá com fome. Tem gente, meu marido é um desses, que tá com fome, ele fica mal-humorado e começa a dar, né, ficar nervoso com todo mundo. Mas é porque ele está com fome. Quando ele não está com fome, ele não é assim. Então, se você tem flutuações, se você começa a perceber as suas flutuações, você acha que os outros também não têm direito de ter flutuações? Então, é uma dinâmica que você faz para você se auto-perceber e perceber os teus direitos e os direitos dos outros e os teus deveres de não ser inoportuno com as pessoas, nem impaciente, nem nada. Outro exercício, Cícero, muda lá. Esse aqui eu fiz muita dinâmica, para você se perceber e perceber você em relação aos outros, aonde que você se encontra, onde é que você se vê. Então, isso aqui eu fiz muitas historinhas. Imagina você, por exemplo, tá lá num ponto de ônibus que não tem cobertura, cai uma chuva do caramba, você é o único que tem um guarda-chuva e tem alguém do lado que está meio resfriado e que está precisando de um abrigo. Você oferece o abrigo com o teu guarda-chuva ou o teu próprio guarda-chuva? Se essa pessoa for alguém que você gosta muito, por exemplo, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seu lá o quê. Se é um amigo que você conhece do trabalho, alguém que você gosta, ou se é alguém que você odeia, ou se é um desconhecido, bem vestido, que você está de olho ou não, ou se é um maltrapilho. Como que é a tua atitude em relação a... Você tem coerência em relação às diferentes pessoas que estão precisando da mesma coisa ou não? Aqui eu não coloquei. Por quê? Aí, isso aqui eram dinâmicas que as pessoas tinham que escrever cada situação e tal, e aprofundava. Por que você acha que deve? Por que você acha que pode? Tarará. E aí, eu também fazia dinâmicas em cima disso aqui, colocando você como sendo um maltrapilho. Digamos que você saiu para correr, esqueceu de passar desodorante, tropeçou e caiu numa poça, tá tudo sujo. Ela tá com uma gripe do caramba, fedendo. Você não botou desodorante, você sua demais, e aí você tem que voltar. Aí vem uma maior chuva, você, putz, eu vou ter que pegar o ônibus. E você chega lá no ponto de ônibus, constrangido, porque você tá sujo, tá fedendo, tá suado, e tem alguém com guarda-chuva. E a pessoa te olha e vira as costas. Como é que você se sente? Como é que você se sente sendo a pessoa que está com o guarda-chuva e vira as costas? E como é que você se sente quando a pessoa vira as costas para você? Entendeu? Então, quando a gente vai criando esse tipo de situações para as pessoas realmente pensarem e tal, a pessoa começa a obrigatoriamente olhar para si, olhar quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Eu tenho pilhas de dinâmicas assim. E eu coloquei só essas e mais uma. Vamos só mais uma, que daí a gente deixa as pessoas pensarem e a gente pode até, num próximo momento, ver as respostas. Aqui é uma outra situação em que você atende pessoas. Seja, se você não atende, se coloque nessa situação. Seja numa loja, seja como profissional da saúde, num hospital, não importa. E aí você está de saco cheio, chegou a hora de você fechar, 6 horas da tarde, está com dor de cabeça, está querendo ir no banheiro, está com sede e chega alguém. E aí? Você atende ou não atende? Se essa pessoa é a quem você conhece, quem você gosta, quem você odeia, um maltrapilho que está com cara que, inclusive, está bêbado, você nem está, mas você acha que está. Qual é o teu nível de coerência na maneira de atender as pessoas? Se você coloca naquela situação daquela pessoa, aí é a empatia, né? E diz assim, puxa vida, ela precisa muito do meu serviço, eu sei que terminei meu horário, mas eu vou atender, ou você diz não para ninguém, ou sim para todo mundo. Entendeu? Então, essas são técnicas que a gente vai fazendo, dinâmicas e práticas, em grupos, para fazer
para iniciar esse processo de atitude transdisciplinar. Então, é todo um trabalho mesmo, é longo, para você ir fazendo e nunca chega no final, porque sempre vai ter situações diferentes. Eu colocava situações assim extremas, tipo assim, você chegou em casa, a porta está entreaberta, você levou um susto, está de cara com um ladrão currando a sua mãe ou a sua filha. Você tem uma faca do lado, você pula para matar ou para machucar? E aí, eu sempre inventei histórias assim, muito violentas, assim, para a pessoa levar um susto e dizer, nossa, eu nunca parei para pensar se eu quero matar alguém ou se eu quero machucar. Nunca parei para pensar. Você cola ou não cola numa prova porque você não quer ser pego ou porque você sabe que aquilo é uma idiotice você colar, que você está mentindo para você mesmo, sabe? Assim você vai se obrigando a se olhar e vai desenvolvendo atividades que te colocam mais assim, de uma forma mais tolerante e compreensiva em relação às diferentes pessoas numa sociedade. Sacou? Aí eu ia entrar na ciência lilarial, a gente pode deixar a ciência lilarial para uma próxima. Eu acho. Também sabe por quê? Eu vou chegar atrasado num compromisso que eu tenho agora às 22 horas. De segunda a sexta, às 22 horas e às 7 horas da manhã, eu tenho um grupo onde eu faço auto-hipnose com pacientes, ex-pacientes, mentorandos, ex-mentorandos, pessoal que está dentro da minha comunidade, mestres da tecnologia mental, o pessoal que fez meu curso presencial, né, Domine a Sua Mente, sugestão de um mentorando individual meu, ele falou, cara, por que você não abre bem baratinho para as pessoas, né? Isso é uma coisa que faz tão bem, uma coisa que, pô, me livrou de várias situações, vários problemas. Falei, pô, verdade, né? Eu tô sempre pensando em formas de incluir as pessoas, né? E aí eu desenvolvi esse compromisso, onde eu entrego pelo menos 15 dias, e a pessoa pode fazer às 7 e às 10. Eu digo 15 porque quando eu vou para a DACA eu sempre fico 15 dias lá, né? Então, não dá para fazer lá por conta da internet, a logística, 1 hora a menos e tal, e todo o trabalho, todo o treinamento. E também pelo preço simbólico que eu faço, né? 15 dias é muito bom. Quando eu não vou, eu faço mais, né? 30 dias, 20 dias, 20 e poucos dias. E é sempre agora às 22 horas. E também tem uma coisa interessante, né? É bastante coisa. Se a gente fosse falar tudo numa live aqui, a gente ia ficar igual o Rafael lá, 7 horas. Eu nem assisti essa live, porque 7 horas é muito tempo. Mas eu te sugeri, acho que você é a escolhida para esse quadro tão interessante que é o quadro de ciência, né? Se você puder comigo fazer o episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, 5, 6, 12, a gente pode enlouquecer, porque eu sou um cara razoavelmente versado em física quântica, né? Então a gente pode falar de várias coisas interessantes aí também para as outras pessoas, né? O que você acha? Acho ótimo, bora. Todo desafio é uma futura conquista. Eu tenho essa visão. E toda conquista é um futuro desafio. Exatamente. E aí você vai pensando nos teus exercícios, aí depois você me responde. Qual é o teu grau de coerência em relação aos diferentes personagens? Posso responder agora. Meu grau de coerência é uma média de 90%. 90%. Existem situações, né? Eu acho que o importante é a gente ter clareza. Então, durante muito tempo, eu fui de um jeito, e aí você vai melhorando, né? Porque quando você se cura,
essa coerência muda, né? Quando você vai se curando, essa coerência muda. Até porque é como você falou, né? Tem um exemplo que você falou. Você fala não para todo mundo ou você fala sim para todo mundo? Se você fala não para todo mundo e sim para todo mundo, eu vejo isso como um desequilíbrio. Porque não tem como você falar não para todo mundo e falar sim para você. Não tem como você falar sim para todo mundo e falar sim para você. E a primeira pessoa que você não pode negligenciar é você mesmo. E nessa dinâmica de contribuir com as pessoas, a gente tem uma série de equívocos, premissas cartesianas do que a gente acredita que é verdadeiramente contribuir, mas na verdade é incentivar, fomentar e até condicionar comportamentos, estados mentais e emocionais que são antievolutivos, né? Mas isso aí a gente só consegue perceber depois que você olha além das suas dores, você consegue, quando você olha além das suas dores, você começa a olhar o outro como ele realmente é e as coisas como realmente são. Enquanto a gente está no meio de dores e conflitos, a gente olha o outro como as nossas dores e as coisas como doem na gente, né? Então isso é bem limitante de vários aspectos. Isso é polêmico. Eu vou deixar você falar. Não quero te dar muito tempo, mas essas dinâmicas todas sempre finalizam com porquê. Por que que você acha que tem que agir assim? Por que que você escolhe agir assim? Por que que você acha que deve agir assim? Então, é um mergulho mesmo para dentro de si, né? E achar respostas não é uma coisa tão simples, mas por isso que é um negócio de busca contínua, né? Um objetivo de busca contínua. Agora, só comentar um negócio para finalizar. Antes, um pouquinho de você chamar para a live, eu estava estudando algumas apostilas, tem aquele curso introdutório de Dáquila, o segundo volume, e uma, uma das partes fala assim, o que é necessário para a transmutação. Eu falei, opa, deixa eu lá, o que eles estão falando, porque cada apostila fala um negócio um pouquinho diferente. E tem lá uns 7 itens, o terceiro item tem lá, compreensão dos universos, do universo individual, da sua família e do ambiente como um todo, e, acima de tudo, o respeito a tudo e todos. Eu achei genial essa fala, porque tem tudo a ver, né? A gente não deu tempo de falar da ciência lilarial, mas a ciência lilarial ela vem só mostrando o mesmo olhar. Por isso que a gente não conhece nada da ciência lilarial. O Felipe Castelo Branco ele faz questão de falar isso sempre. Ele fala assim: tem gente que resolve falar de ciência lilarial, mas a gente não sabe nada. Não sabe mesmo. Só que a ciência lilarial nos inspira e serve como modelo. E como a ciência lilarial ela é uma convergência de ondas eletromagnéticas, de ondas moduladoras, de tudo mais, tudo está sempre, as leis estão sempre influenciando e sendo influenciadas. Isso, para mim, é visto como uma senhora de um modelo e de uma inspiração. Para isso que na 3D a gente pode fazer. Então, tá bom, a ciência lilarial fala da integração no cosmos. E a gente pega esse modelo de integração do cosmos, porque sempre foi e continuará sendo assim, e tenta praticar aqui na 3D. Essa maneira do pensamento complexo, da transdisciplinaridade, do desenvolvimento de atitudes e saberes, é uma possibilidade dentre as infinitas possibilidades. Esse é o meu olhar, né? Mas é o meu ponto de vista, lógico. É interessante isso, né? Porque eu já tive a oportunidade de ter vários contatos e ver o comportamento dos seres no geral, né? Não só do Idibel, Tato, Ítalo, Cedinona e tudo mais, né? E é uma coisa engraçada, porque eu penso assim, né? Acho que qualquer um
com boa intenção, pode arriscar falar, né, das suas percepções. Porque quando eu falar ninguém sabe isso, eu acho que é ninguém. A não ser os próprios seres e o Urandi, né? Então, os seres sempre nos convidaram a buscar, pesquisar, propagar, né? O que você sabe com uma visão séria, né? Com uma visão com cuidado, com responsabilidade, né? Eu acho que isso conta bastante, né? Mas eu entendo o Filipão no sentido de que ele sempre foi muito preocupado com a idoneidade das informações, né? Isso foi uma das coisas que me atraiu muito por ele desde o começo, né? Ele é um pesquisador fenomenal, mas ele vai muito pro outro lado, né? Do explosivo e tal, porque ele entende. Eu já passei muito por essa dor também de, cara, vocês não estão entendendo, vocês não estão percebendo o que está acontecendo aqui, né? Isso às vezes é muito solitário, às vezes é muito doloroso pra gente. Mas se você olhar, né, o universo, os seres, você acha que Deus está do lado do leão ou do gnu? Do ser humano ou da vaquinha? Então, às vezes a gente, na nossa limitação, do nosso ponto de vista, a gente pode achar que comer a vaquinha é horrível. Mas então tem alguém muito errado nesse projeto. Porque se comer a vaquinha é horrível, comer o gnu é horrível também. Comer o filhotinho do outro bicho é horrível. E na natureza, isso é absolutamente normal, né? Inclusive, quando a gente fala dessa coisa de ajudar, contribuir, né? Os seres são absolutamente contra ao assistencialismo. E mais uma vez, quando você olha para a natureza, não existe nada que desenvolva mais do que a superação das próprias dificuldades. E não existe nada que limite mais do que a assistência contínua. Você vê que aquela pessoa que sempre tem alguém resolvendo alguma coisa para ela, sempre tem alguém impedindo ela de lidar com as próprias coisas, normalmente, geralmente, ela se torna uma pessoa completamente inapta a viver a realidade. Ela não cresce, ela não desenvolve. Então, muitas vezes a gente tem uma visão de que o leão matar o gnu e comer é errado. Eu olhar uma pessoa que esqueceu o guarda-chuva e eu trouxe o guarda-chuva e eu devo dar meu guarda-chuva para ela, parece o correto, mas até que ponto a gente está realmente contribuindo com o outro, né? Até que ponto o, o, o certo, o ideal, o correto, né? Então essas coisas são um pouco mais complexas assim, do que normalmente as outras pessoas percebem, né? Eu me lembro que quando eu era criança, com 13 anos de idade, eu recebi uma dura lição. Eu era aquela pessoa que eu queria ser salvo. Eu queria ir para o céu. Eu não queria ir para um umbral, porque eu já era espírita a essa época. E aí o professor como chama? Mocidade, ele percebeu isso. E aí ele virou para mim e falou assim: por que você está fazendo isso? Você faz isso de coração? Ou você faz isso pelo medo? Na hora, minha cara me denunciou, né? Aí ele falou assim: fica tranquilo. Todo mundo começa fazendo pelo medo. Só que o medo e fazer mesmo pelo medo, se você tiver consciência, você vai caminhar
para se transformar e fazer de coração. Agora, fazer porque você tenta convencer a sua mente de que é certo, mas o seu coração não acredita nisso, e ele falou desse jeito para mim. Isso é pura hipocrisia. Aí falou, Deus não aceita hipocrisia. E eu tomei falei, mas tô tentando aqui, cara, ser bom, cara, você tá me maltratando aqui, que é isso, cara? Não faz isso comigo, não. Aí, mas foi uma dor que me fez refletir por... Isso deve ter durado, sem brincadeira, uns 3 anos, eu refletindo sobre esse mesmo processo, assim, até conseguir sair.